será que você saberia planejar o futuro com alguém mesquinho desse tipo? Participe, tvuniversal.org ou facebook.com/Escola do Amor. O casal de convidado de hoje é o Silvano e a Gisilane. Nome difícil, né, Gisilane? Vocês estão juntos há quanto tempo? Há seis anos. É. E tá bem o casamento, Silvano? Tá bem o casamento. Tem filhos? Tem 3 filhos. Muito bem. Como que vocês se conheceram, Silvano? Nós se conhecemos, foi assim algo bem engraçado, né? Porque, na verdade, eu não imaginava de encontrar uma mulher da postura dela. Só que começou a nascer um sentimento, comecei a conhecer ela, comecei a entender melhor quem era ela. Passamos quase um ano para se conhecer. Quando eu comecei a falar com ela, ela falou que não queria nem sonhar. Ela não queria nem um papo comigo. Mas como assim? Peraí, você nem imaginava uma pessoa, uma mulher com a postura dela, porque ela era muito séria, muito reservada? Era reservada, muito fechada, muito difícil de conversar com ela. E você já é mais aberto? Eu já sou mais aberto um pouco. Então, toda vez que eu tentava conversar com ela, era difícil, não era fácil. Por que isso, Gisilane? Olha, a situação que, aliás, os meus pensamentos já ficava, é assim como se fala, pensamentos ao contrário de um relacionamento que eu já tinha uma expectativa ruim. Então, eu não queria mais saber de relacionamento ou de querer algum papo com ele. Então, eu preferia ele lá e eu na minha, sem ele me perturbar. Mas por quê? Você já teve muitas decepções? Algumas, e no fato de eu também observar a situação que a minha mãe e o meu pai sempre se encontravam, e aquilo vinha mostrando pra gente desde criança. Era um trauma familiar. Então, eu ficava assim... Você visualizava que o seu futuro poderia ser daquela maneira? Então, ficava preocupada para mim não acontecer a mesma coisa. Daí eu olhava para ele, não, isso aqui não vai dar certo mais não. Nem quero nem conversa, né? Então eu ficava ali, olha, você vai ficar na sua, longe de mim. Eu não quero nem conversa com você porque a minha vida, eu não quero que entre um relacionamento assim desse tipo. Silvano, como é que você lidava com essa situação? Então, a primeira vez que eu conversei com ela, ela saiu correndo. Que isso? Ela abandonou, eu estava conversando, chamei ela para conversar, ela saiu correndo. Bicho do mato mesmo. Do mato, não era fácil. Uma disponibilidade muito grande para conversar. Então eu usava as outras pessoas para conversar com ela. E nada dela querer conversar comigo, isso foi uns 6 meses de luta. Uns 6 meses de perseverança, buscando falar com ela. Mandei uma cesta, ela quebrou a cesta, jogou no balde de lixo. A única coisa que eu queria ver era ele mandando alguma coisa para mim, ou pelo menos conversar. Mas por que você acha? Você acha que lá no fundo tinha um interesse, você não queria ir adiante, por isso você evitava? O que acontecia? Tipo assim, eu procurava um relacionamento feliz. Eu sonhava um relacionamento dos sonhos. Então eu tinha essa expectativa de um dia ser feliz, ao contrário de tudo que eu já tinha visto nos meus olhos, porque até então o fato dele já ter outras decepções, então eu fiquei analisando, daí então existe um medo dentro de você? Pode acontecer comigo também, existia esse medo, esse trauma, então deixa eu procurar relacionamento feliz. Silvano, quanto tempo você levou para conquistar nessa luta, nessa batalha, de conversar com ela e ela sair correndo? Eu vi que foi uma batalha grande aí. Foi uns 6 meses, foi mais de 6 meses. Não foi fácil, não? Não foi fácil. Através da irmã dela, essa cesta que ela jogou no lixo, a irmã dela foi lá e pegou os pedaços. Os cacos que estavam lá, que eu tinha mandado os jarros, uns negócios bacanas, muito bem projetado. Ela pegou e jogou a cesta todinha no lixo, a irmã dela foi lá e pegou os pedaços. E colocou no quarto, e com o tempo ela foi começando a analisar aqueles pedaços lá. Então, provavelmente ela foi juntando os pedaços que ela tinha quebrado, né? E a gente veio a se conhecer pouco mais, ela foi começando a se achegar, fomos conversando mais, se conhecendo melhor, ela foi me conhecendo melhor e tivemos um encontro. Como que você abriu o coração, Gisilane, para ele? Eu pensei 2 alternativas, ou ele queria me seduzir com essa cesta,
E eu fiquei do outro lado pensando, ou ele quer me agradar com os sentimentos que ele tem por mim, porque ninguém mandou uma cesta para mim. E ou esse sonho que eu tenho de ser feliz com o relacionamento e ser a pessoa certa, então eu ficava entre um e outro pensamento. Né? Então ficou um pouco meio difícil para mim adaptar com essa insegurança que eu tinha a respeito dele. Aí Um eu dia fiquei você se analisando. rendeu. Então, de tanto ele me perseguir, a gente parou. Persegui. Então eu parei o seguinte, falei para ele, o que você quer comigo? Então, vamos ver o que você quer, porque de duas ou uma, ou eu saio daqui, ou você fica, ou você sai e eu fico. Ou então vamos unir as duas forças e ver o que vai dar. Então a gente se ajuntamos dois, conversamos, e daí fomos analisar um e o outro. Começou a namorar aí. Namoramos mais de quase um ano. É. Um ano de namoro. No namoro, teve grandes problemas ou não? Um descontratempo só. Mas fomos se conhecendo melhor, né? Porque ela não me conhecia. Tinha trauma também. Eu já tinha muito trauma do passado também, que vivi Os dois traumas foi união. Os dois traumatizados, Dois imagina. traumatizados, exatamente. Esses dois traumas que a gente viveu, quando nós começou a se conhecer, que a gente começou a saber que tinha jeito, porque era impossível, né? Sem voltar muito ao seu passado, Silvano, mas qual foi, assim, a maior decepção na vida sentimental que você enfrentou? É porque eu já tinha outro relacionamento que não deu certo, né? Foi um relacionamento frustrado e que eu sofri muito, né? Quando eu me separei, eu falei até para minha mãe, nunca mais eu queria casar com ninguém, porque foi muito tempo de sofrimento. Né? Então, eu também já tinha um trauma do passado. E esse trauma também dificultava nosso encontro. Né? Que foi isso que eu levei no relacionamento, que eu analisava muito bem ela também. Esse análise que eu fiz a ela, ficou muito difícil da gente se entender. Entendi. Né? E não era fácil, porque ela também já muito fechada, ela sempre foi fechada, então dificultava tudo aquele encontro. Vocês se casaram, enfim. Casamos. Como é que foi depois do casamento? Aí foi o casamento dos sonhos. Foi? Foi. Agora é. Então vocês resolveram essas questões todas dos traumas, dos receios, antes do casamento? Antes do casamento. Foi. Antes do casamento, Foi. foi no namoro, né? E quando vocês estavam namorando, você descobriu que ele tinha traumas, você descobriu que ela tinha traumas. O que vocês fizeram? Como que vocês resolveram essa situação? Primeiro a gente começamos se tratar, né? Começamos a buscar... A terapia do amor. Aí Foi? Foi. Foi Aí por um convite ou um programa que vocês... Convite. Aí a gente foi, conversamos e começamos Vieram juntos os dois? Viemos juntos. Isso. Primeiro começou o tratamento do coração. Buscando ajuda para mudar aquilo. Junto com ela, eu falei, não vou me casar antes que eu não me liberte de tudo isso que eu já enfrento, né? Porque eu sabia que poderia dar errado de novo. A terapia do amor foi o começo de tudo. A terapia do amor, para mim, ela foi, eu diria que um casamento, porque sem a terapia eu não teria conseguido. E uma coisa importante que você colocou, Silvano, quando a pessoa não busca esse tratamento, até aquilo que era para dar certo, dá errado. Por exemplo, a Gisilene era sim para se casar com o Silvano, e o Silvano com a Gisilene, tanto é que são casados. Mas se não houvesse esse tratamento, né, vencendo esse trauma, poderiam vocês não estarem juntos, mesmo sendo para estarem. É verdade. Né? Porque o trauma iria ser mais uma vez uma parede de separação do casal e impedir a felicidade dos dois. Quando você começou a fazer a terapia do amor, o que você descobriu? O que você aprendeu? Como é que você fez para mudar? Ficou diferente assim da noite para o dia? Como é que foi? Não, ficou... Foi uma perseverança. Foi um processo. Isso, uma insistência naquilo que eu desejava. Então, na terapia eu encontrei tudo que eu imaginava, só que lá fora era muito difícil. Então, na terapia eu comecei a aprender tudo que você ouvia, colocava em prática. Isso, coloquei em prática. E tanto ele como eu, a gente ia aprendendo. Quando a gente casar, a gente vai fazer assim, então não vai fazer isso. O que era para acontecer de ruim, a gente vai saber como lidar. Né? Então, graças a Deus e a terapia existir, bacana, que hoje a gente está feliz. O que mudou nela, Silvano? Nela mudou, tirou o trauma.
É porque sempre tinha aquela barreira, a gente começava a conversar, mas ela dizia, e se não der certo? Sempre tinha o si, né? Sempre tinha o si, e se não der certo? Isso aqui, será que vai dar certo? Eu falei, só que eu também já tinha meus traumas, né? E a primeira coisa que eu me libertei foi de mim mesmo. Entendi. Eu encontrei que, na verdade, o erro, eu era errado também, né? Encontrava falha, eu encontrei minhas falhas, eu comecei a descobrir que eu tinha que me tornar a pessoa certa primeiro. Conseguiu enxergar isso. Exatamente. Porque antes, muitas coisas que eu fazia, eu deixei de fazer. E eu aprendi isso na terapia do amor. Eu não sabia. Quer dizer, na sua cabeça você fazia certo. Na minha cabeça eu estava certo. A maneira que você estava agindo, fazendo, era correta. Não, eu achava que eu era o tal. Eu tinha que agir do meu jeito, da minha maneira, era sempre do meu jeito. Então eu descobri na terapia do amor que tem o meu tempo e tem o tempo da mulher. Entendi. Não é só o meu tempo. Muitas vezes ele ultrapassava também. Então, todo dia a gente aprende na terapia. O que mudou nele? Mudou muita coisa. Por exemplo, quando ele fala muito. Então, muitas vezes ele falava muito e deixava a minha voz ali sem ele escutar. Então, hoje, peraí, é isso aqui. Entendeu? Então, hoje ele já me escuta um pouco e vê qual a alternativa que a gente pode resolver. Mas a ferida do coração também é uma das principais problemas que a gente Se ela estiver viva, não estiver sarada, ela... Não tem jeito, né? Porque eu estava fechado para outro relacionamento. Silvano, quem era mais pão duro? Quem era ou quem é, não sei. É você ou é a Gisilane? Quem é o mais pão duro ou nenhum dos dois, né? No começo... No começo a dona Gisilane. Gisilane é pão duro. Era. Hoje ela mudou, hoje ela já tem um compreendimento, mas antes ela era pão duro. Demais da conta. É difícil de sair com ela, porque sempre que saía ela ficava escolhendo aquilo que... Querendo economizar. Querendo economizar. A gente encostava no restaurante para almoçar, ela já procurava saber qual o preço, quanto que era. Perguntando o tempo todo. Chegou algumas vezes de estacionar o carro, ela falou, aqui não, aqui é caro, vamos embora, vamos procurar pagar outro. estacionamento. Não relaxava, não conseguia curtir o momento, o passeio. Quer tomar um sorvete? Não, toma esse. Até no sabor do sorvete? Que isso, Gisilane? Escolhia no preço, ela tinha que ver o preço. Primeiro era o preço, depois... Mas agora mudou isso, né? Agora mudou. E ele nunca foi? Eu não me lembro que ele foi. Não. Ele foi muito mão aberta e eu sempre apertava um pouquinho pro lado dele. Ela cuidou muito dessa parte aí, né? Eu quero agradecer a vinda de vocês. Só fazer uma pergunta, Gisilane. Como que você define a terapia do amor? A importância de um relacionamento completo. E você, Silvano? A terapia do amor, para mim, foi o começo da minha vida. Até porque eu nunca imaginava mais que eu iria casar e iria ser feliz. Porque para mim casamento era mais uma parceria, não era um amor. Quer dizer que valeu a pena, né? Valeu muito a pena a terapia do amor. E a terapia ajudou ela a deixar de ser pão duro também, pelo que eu já entendi, né? Tá vendo? A terapia faz tudo. A gente conseguiu se entender muito bem. Muito obrigado de vocês terem vindo à Escola do Amor. Eu agradeço o Silvano, a sua esposa.